Rádio Progresso de Montenegro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4:30 da tarde. Boa tarde, ouvintes do Cotidiano em Pauta. Estamos mais uma vez aqui juntos para conversar sobre os pecados capitais, né? Essa nossa série essa nossa série temática, né? E hoje nós estamos no quarto pecado capital. Hoje vamos falar sobre preguiça. E para conversar comigo está aqui o Adriano. Obrigado de novo. Boa tarde, tudo bem, Dayana? Sempre ilustre. Isso. Bom, então, o que é a preguiça, né? A preguiça eu acho que é o último citado, né? Mas não vai ser o último aqui citado pela gente. Mas ela é definida como aversão ao trabalho, como negligência, né? As pessoas geralmente têm seus dias de preguiça, todo mundo tem seu dia de preguiça, né? Mas quando alguém tem essa característica colada a si, é uma coisa muito negativa, assim, né? É muito ruim quando alguém diz, mas aquele fulano é preguiçoso, não faz nada, né? Sempre tem uma carga muito negativa em cima da preguiça, ainda mais no nosso mundo, onde tudo tem que acontecer tão rápido, claro. São tantas coisas, a gente tem a obrigação de ser produtivo, né? Nessa situação, então, a preguiça ainda se torna uma coisa pior ainda, né? Mas, voltando um pouquinho, né, do que a gente está falando quando a gente fala em preguiça, né? Porque para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra coisa, para os ouvintes pode ser outra, né? A gente não fala só da preguiça no sentido do trabalho, né? No sentido de não querer fazer alguma coisa ou outra, né? Mas também naquela preguiça espiritual, né? Naquela preguiça mental de achar que não precisa aprender nada de novo, né? De que, bom, isso não é pra mim, ou a vida passa tão rápido, né? Pra que eu vou perder meu tempo estudando? Pra que eu vou perder meu tempo trabalhando, né? Então, a preguiça, a gente pode falar dela das várias facetas da preguiça, né? Esse sentimento, né? Esse modo de estar, né, faz com que as pessoas desqualifiquem problemas e a possibilidade de solução. A gente vê muito assim as pessoas com preguiça de resolver certos problemas, empurrando as coisas com a barriga, não querendo resolver as questões importantes, assim, né? Não, a gente não fala só de preguiça física, né, mas de pensar, a preguiça de sentir, a preguiça de agir mesmo, de ser o protagonista da sua vida, das suas escolhas, né? Tem essa coisa de que eu não preciso aprender nada, que tudo tá assim porque é assim mesmo, eu não vou reclamar porque isso é assim mesmo, não vai mudar mesmo, deixa pra depois, amanhã eu faço isso, né? Então, a preguiça, ela é um estado de espírito, ela é muito Sim. mais do que um postergar uma tarefa ou não querer fazer tal coisa, né? Por isso que a gente tem que separar bem, assim, o que são os nossos dias preguiçosos, né? Que tipo, hoje eu não tô afim, eu já produzo tanto, eu já faço tantas coisas, hoje eu não tô muito afim. Dessa outra preguiça mais caótica, assim, né? Nessa preguiça que tá colado ao nosso ser, assim. Certo, né? Então é o quarto pecado capital que nós estamos abordando hoje, que é a preguiça, né? Sim. Vamos lembrar os outros três que a gente abordou já? A gente já falou da luxúria. Da gula e da avareza. A avareza. Uhum. Os avarentos, né? Isso, semana passada. E mais do que, né, às vezes, mais do que uma indisposição, né, também pode ser classificada como uma demora, uma lentidão, como um tédio, né, aquele tédio sem fim, assim, aquele estado de espírito mais triste, como se de fato o que tu faz ou o que tu deixa de fazer não vai influenciar. E uma coisa na tua interessante, vida. a temperatura pode influenciar na preguiça? A gente fica mais preguiçoso quando a gente tá numa temperatura diferente da que a gente é acostumado, né? Claro. Mas eu não sei te dizer exatamente se elas duas coisas têm correlação. Perfeito. Mas geralmente quando a gente tá, né, num lugar diferente, num lugar que a gente, por exemplo, a gente é acostumado aqui mais com friozinho, então quando a gente vai pra um calor, a gente fica mais preguiçoso, né? Ou quando vem os dias quentes de verão e nos dias de muito frio também. Pode ter uma relação, né? Pode ser que sim. De repente até pela nossa falta de costume no organismo, né? Claro. Uhum. É verdade, né? E também
dessa, que eu estava falando, né, também é uma questão, assim, de tédio, de tristeza e de ser coadjuvante da sua vida, né, ao invés de ser o protagonista, né. Eu acho que isso é uma característica bem legal da gente ressaltar, assim, né, daquela pessoa, daquela coisa, deixa a vida me levar, né, aquela pessoa que não toma as suas próprias atitudes, aquela pessoa que não se sente a responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida, né? Mas que sempre coloca a culpa no outro, sempre diz, não deu, ou, sempre tá atrasado, né? Porque, não consegui e tal. Mas, bom, será que tu tentou? Será que tu te implicou, né? Por que pra ti tudo é mais difícil, né? Por que tudo é difícil de acontecer, né? Aquela pessoa que tá aborrecida, que é aborrecida, assim, digamos, naturalmente, né? Com o seu dia a dia. Acha que não adianta mesmo, porque isso não vai ter uma recompensa, né? Porque tem muito disso, assim, a pessoa preguiçosa, né? Ela acha que precisa tudo. O que eu vou ganhar com isso, né? Precisa daquela recompensa imediata, aquela coisa bem infantil, assim, né? Aquela recompensa para ontem, né? E tá sempre achando que não vai ser recompensado o suficiente, não vai ser remunerado o suficiente. Então sempre fica naquela sensação de tédio, assim, sempre naquela lentidão de lesma, assim, para tomar decisões. E acaba sempre, além de postergar as coisas, colocar a culpa no outro e vai se desresponsabilizando, né? Então não acontece nada de bom na vida da pessoa, mas tudo que acontece de ruim também não é culpa dela. Né? Porque, bom, a culpa não foi minha, né? O trem que não chegou, o avião que foi antes, a pessoa que não fez. Então, todas essas coisas a gente pode ir pensando, assim, né? Até que ponto a gente está sendo ativo e protagonista da nossa vida, das nossas decisões, né? E até que ponto a gente vai postergando aquilo pro outro, né? Não falando só de atividades de trabalho ou de atividades mais aqui e agora, né? Mas dessa preguiça toda que se instala, assim, né? Dessa desresponsabilização, né? Que a gente vive. E o que a gente pode perceber, assim, que tem uma questão de autoconfiança bem importante nessa história. Perfeito, perfeito. E tem, Dayana, aquela questão, nós já falamos agora há poucos minutos, falamos sobre a possibilidade da influência da temperatura na disposição da pessoa, porque disposição está relacionada com preguiça, né? A pessoa disposta não é uma pessoa preguiçosa, né? Mas o período do dia, né, em que as pessoas rendem mais, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, há alguma influência também que a gente pode dizer nesse sentido? Eu acho que a questão da disposição, ela é uma questão dessa que eu estava falando da nossa preguiça do dia a dia, assim, né? É uma questão do organismo, né? De estar mais disposto ou não estar, né? Dizem que se aprende mais de manhã, dizem que as pessoas estão mais dispostas entre as 2 e as 5 da tarde. Então, são questões mais orgânicas, assim, né? Mais relacionadas com o físico, com horários de alimentação, com horários de dormir. Então, a disposição, ela é o teu organismo mais alerta e mais pronto para realizar as atividades do dia a dia, né? E ela vai no contraponto com essa preguiça do dia a dia, que às vezes a gente tem, ou aquela preguiça do domingo, aquela coisa, né, de querer estar mais confortável, de querer... Sim, e tem uma tese também que algumas pessoas têm, de que quanto mais se dorme, mais preguiçoso se fica durante o dia, né? Por exemplo, se a pessoa acorda cedo da manhã, ela acorda mais disposta. Se ela vai até o meio-dia, ela fica com a tarde toda bocejando e tal. Tem relação também com isso, né? Que a questão mais importante, eu acredito, é a quantidade de horas que tu dorme, né? Sim. Tu pode acordar bem cedo de manhã e se sentir disposto, contanto que tu tenha dormido bem durante a noite e dormido as horas suficientes, claro, né? Claro. E se tu for dormir muito tarde, tu acordar cedo, tu não vai conseguir render durante o teu dia, Claro. mas por uma questão orgânica, assim, né? De que tu não dormiu horas suficientes e que cada pessoa também tem o seu horário. Tem pessoas que dormem 6 horas e estão ótimas, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que precisam de 10 horas para se sentir bem, então isso vai de cada organismo. Depende do metabolismo da pessoa, É verdade. Né? Bom, mas então a gente já chegou à conclusão que mesmo a pessoa sendo uma pessoa que não é preguiçosa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa disposta, ela pode ter um nível de preguiça durante o dia conforme for a relação de temperatura, de tempo,
tempo dormido, né? Daí quando a Pode gente acontecer fala, isso, né? quando a gente fala nesse sentido, é uma preguiça orgânica. Perfeito. Né? Não, Não é, é essa não é da índole da pessoa. Isso, não é essa preguiça, nesse estado de espírito de preguiça, né? Perfeito. De postergar, enfim. São duas coisas diferentes, assim, né? Pra gente pensar. A gente tem a imagem, e isso é muito caricato, do mexicano, né? O mexicano sentado com um sombreiro baixo, né? Que seria a pessoa indolente e tal, né? É a imagem que se passa... O mexicano, é lógico que isso é uma questão mais caricata, né? Sim, sim. Mas existem esses estereótipos que se criam, né? Existem. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o estereótipo do nordestino, né? Por ser uma região mais quente, por eles terem outro ritmo. E por a gente, por exemplo, no sul ter um ritmo de trabalho bem acelerado, né? Porque isso é uma característica do nosso povo, assim, né? De trabalhar mais, de trabalhar muito. Então, quem trabalha um pouco menos, a gente já olha com os olhos de esse cara tá meio preguiçoso, né? Sim. Mas isso são estereótipos que se criam, né? E que nada tem a ver com a verdade, assim. Bom, agora mais uma pergunta em relação à possibilidade de ter influência ou não com a preguiça. Alimentação. A alimentação é uma coisa muito importante. A alimentação ela é importante em todos os fatores da nossa vida, né? Eu não sou nutricionista, não posso dar todas as dicas aqui, mas a alimentação, ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Tanto na nossa disposição, quanto na nossa saúde, quanto até na nossa beleza, né? A alimentação, ela está extremamente ligada a tudo isso, né? Então, claro, uma pessoa que se alimenta de forma correta vai se sentir muito mais disposta do que uma pessoa que se alimenta, de repente, com altos teores de gordura, muito açúcar, né? Esse tipo muito doce, essas coisas que não fazem tão bem para a saúde, né? Com certeza a disposição de uma pessoa que tem uma alimentação saudável, balanceada, vai ser muito maior. Tá certo. Bem, agora são 4h47, estamos falando sobre o quarto dos pecados capitais, que é a preguiça, né, Daiane? A preguiça, né? Uma coisa que é legal de ver também das pessoas preguiçosas é que elas nunca têm tempo pra nada, né? É impressionante isso. É impressionante. É verdade. Porque quer dar para alguma coisa para que seja feita, dê para uma pessoa que é altamente ocupada. Que é altamente ocupada, né? Altamente ativa. Porque é bem disso, assim, que a gente está falando, né? Essa coisa de postergar e de delegar ao outro de fazer e de dizer que não, eu não tenho tempo para isso, ou eu sou bom demais para estudar, ou eu não vou fazer isso porque o que eu vou ganhar em troca? Então, isso é uma coisa bem engraçada, assim, né? Porque a pessoa preguiçosa, ela nunca tem tempo, porque o tempo dela não é ativo, o tempo dela não é útil. Então, todo o tempo que ela passa fazendo outras coisas, a não ser podendo ser produtiva e criativa, né? E isso é importante, assim, o ser humano, ele tem um lado criativo muito importante, ele tem um lado que precisa ser colocado, né? A gente não vai se sentir bem se passar a vida inteira trabalhando num trabalho manual, sem criatividade, num trabalho onde tu não sinta que tu tá te colocando uma forma importante no mundo, que tu tá ajudando as pessoas, que tu faz uma coisa importante, né? Se tu ficar a vida inteira ali só girando, sei lá, um parafuso, tu não vai te sentir tão bem quanto se tu fizer um trabalho criativo, enfim, e isso dá trabalho, né? A gente tem que se implicar para que isso aconteça, né? A gente tem que se colocar nesse lugar. E o preguiçoso não tem essa noção, assim. Ele não quer se colocar. Porque para que vai fazer isso? O que vai ganhar com isso? Né? E acaba, às vezes, passando a vida na inutilidade, né? Eu não perdi nada, mas eu não fiz nada também. Né? E qual é a alegria da vida se tu passar ileso a ela, né? Então, a gente precisa viver as coisas. Aquela coisa, até a gente pode falar, tem preguiça de relacionamento, né? Tipo, não, mas isso não vai dar certo. Sei lá, tu conhece a pessoa lá e já chega, não, mas isso não vai dar certo. Pô, tu nem tentou. Como é que tu nem viveu aquilo ainda? Tu já sai rechaçando, já não vai dar certo, já não vai fazer, ou tá casado lá, já não se preocupa mais em trazer uma flor para sua esposa, já não se preocupa mais em usar uma lingerie bonita para o seu marido, né? Já vai se acomodando, né? E depois fica assim, mas é assim mesmo. Não, mas não é assim mesmo. É tu quem faz. Tu é quem faz a tua vida. Tu é quem faz o teu cotidiano. Não é porque tu casou que agora tu vai ficar só bebendo cerveja na frente do sofá. Ou vai ficar só lavando a louça, né? Não precisa ser assim. Mas as pessoas vão caindo naquilo e quando vê, elas já estão... não reconhecem mais a sua vida, não se reconhecem mais e não reconhecem mais com quem eles casaram.
né? E daí culpa filho, culpa isso, culpa aquilo, culpa a sociedade, a culpa ela vai para tudo que é lado, né? Menos para si. Então, eu acho que isso que é legal, assim, a gente poder pensar, sabe? De que todos nós temos um lado preguiçoso, mas tem gente que cai naquele poço, sabe? Por quê? Né? Acho que aquela coisa de não ter idade pra ser feliz, não ter idade pra isso. Realmente não tem, sabe? É tudo pra ontem. As pessoas ficam assim, mas pra que eu vou gastar 5 anos da minha vida estudando? Pô, por que não? Né? Isso vai te trazer coisas boas. Imagina tudo que tu vai viver fazendo isso. Né? Mas as pessoas já querem ficar acomodadas. Tipo, eu não tenho mais idade pra isso. Eu não tenho mais idade pra ir no barzinho. Eu já tenho 45 anos. Qual o problema? Né? De pegar tua esposa, de ir num barzinho, fazer alguma coisa. Sabe? As pessoas, elas entram nesse ciclo de preguiça e vão se como é que eu posso falar? Se acomodando de uma forma que quando vê elas já estão paralisadas. E a vida tá passando e elas têm a impressão de que nada tá acontecendo. Porque nada está acontecendo de fato, né? Porque ficam naquela situação de, deixa pra amanhã eu vou, amanhã eu conserto a cerquinha ali, amanhã eu vou ver esse problema no carro, quando vejo a história tudo, né? São pequenas coisas no dia a dia que tu não vai resolvendo, tipo, eu não te liguei porque, o meu telefone ficou sem bateria. Será, sabe? Às vezes as pessoas ficam na frente da televisão deitada. Tipo, a pessoa chega em casa, senta na frente da televisão, levanta pra ir dormir, né? Não faz mais nada, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, é que a gente pode pensar. A gente está sendo preguiçoso no nosso dia a dia, a gente está postergando as coisas, a gente está responsabilizando outras pessoas pelas coisas que não dão certo, né? O que a gente está buscando todos os dias para que a nossa vida aconteça? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Tu tá fazendo a tua vida acontecer ou tu tá sentado esperando ela passar? Então, eu acho que da questão da preguiça é importante a gente lembrar disso, assim, né? Uma coisa é tu ser preguiçoso no domingo, né? Outra coisa é tu passar a tua vida nessa situação, né? Fazendo as coisas mecanicamente, só as que tu é obrigado a fazer, né? Sem dar cor, sem dar gosto, sem dar sentido a tudo que tu vive, né? Porque cada instante é importante. Cada momento tudo pode mudar e são esses pequenos instantes que fazem parte da tua vida, né? Tu constrói a tua vida nesses pequenos instantes, então não tem por que tu sair desperdiçando ou ficar deixando eles irem entre os teus dedos. Tá certo. Agora são 4h53. Nós vamos recapitular de novo, né? Nós começamos lá no primeiro programa lembrando que esses pecados capitais foram apontados pela Igreja, né? Isso, no século VI, pelo VI, Papa né? Gregório, né? E desde lá se vê esses 7 pecados como a porta para outros pecados, né? Então eles são importantes porque realmente uma pessoa, por exemplo, né, no caso que a gente está usando hoje, da preguiça, a partir do momento que tu se torna improdutivo, tu não faz nada, nem nada de bom, nem nada de ruim, e ainda se torna um estorvo. Então, isso, né, a gente usa essa palavra, né, pecado, mas isso é um grande mal, assim, né, porque aquilo vai te corroendo e aquilo vai te paralisando e, bom, daqui a pouco, né, onde é que tu vai parar? Né, daqui a pouco, simplesmente, tu não fez nada, nem de bom, nem de ruim, mas deixou a vida passar, né. E por isso que ela não é um pecado tão, digamos, tão forte como a avareza, por exemplo, que como na semana passada a gente falou do impacto até social que a gente pode falar sobre a avareza, né? Mas a preguiça, ela é um câncer lento, assim. Ela é bem individual e ela vai aos poucos tomando conta da tua vida e tomando conta do teu ambiente em silêncio e te paralisa, assim, né? É aquela negligência cotidiana, assim, né? Não é só porque tu não foi correr lá no parque, tu não foi caminhar, tu não foi na academia, mas é aquela coisa de estar dia a dia negligenciando, dia a dia postergando e deixando pra lá e deixa assim, né? Então eu acho que isso é o grande mal da preguiça, né? A preguiça, aquela coisa mais drástica. É verdade, é isso aí então, né? Então era isso.
Boa tarde, então, ouvintes. Até a próxima semana com mais um Cotidiano em Pauta. Obrigada, Adriana. Ok, estamos sempre à disposição. Semana que vem estamos de volta, né? Isso. Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.